Existem pessoas que passam pela terra como sombra e existem outras que passam como luzeiros iluminando a vida de outros ao seu redor. Alguns impressionam pela voz, outros pelo poder, outros pelo conhecimento, mas há um tipo raro de alma que impressiona pelo silêncio, que muda vidas sem dizer quase nada, que carrega a Deus sem alarde, que brilha sem querer brilhar. Hoje você vai conhecer um dos santos mais misteriosos da Igreja, alguém que escolheu ser invisível, mas cujo perfume espiritual marcou a história. Este é São Benedito José Labré, o peregrino de Deus, o santo da pobreza absoluta, o homem que conversa com o céu enquanto caminhava pela terra e que, até depois da morte, deixou sinais tão fortes que Roma inteira ficou de joelhos. Eu sou Ângela Cristina e você está no canal Alimentos da Fé. E agora, prepare o coração porque essa história é profunda, é humana, é divina e ela pode transformar você. Benedito nasceu na França em 26 de março de 1748. Ele era um menino diferente, sensível, recolhido. Enquanto outras crianças gritavam e corriam, ele se escondia num pequeno oratório próximo da casa. Ele passava longos minutos apenas olhando para o crucifixo. Sua mãe dizia: "Ele parece ouvir alguém que eu não ouço." E talvez fosse verdade. Aos 12 anos, Benedito viveu algo que nunca esqueceria. Ao oferecer comida a um mendigo, ele viu, mesmo que por um segundo, uma luz suave envolver aquele homem. Era como um sopro do céu, uma revelação silenciosa. Desde cedo, sua alma já pertencia a outro mundo. Ao crescer, Benedito tentou seguir caminhos comuns. Tentou estudar, tentou trabalhar, tentou entrar em ordens religiosas, tentou e foi recusado repetidas vezes. Chamavam-no de frágil demais, distraído demais, piedoso demais, mas Benedito não se revoltou. Apenas saiu do mosteiro, olhou para o céu e disse: "Então, Senhor, a partir de agora, serei teu peregrino." E deu o primeiro passo da missão mais estranha e mais bela que um homem já viveu. Ele abandonou tudo: roupas, dinheiro, posses, planos. Passou a viver como mendigo. Dormia em ruínas, comia restos, andava quilômetros por dia, sem reclamar, sem parar. Mas acontecia algo inexplicável. As pessoas que cruzavam com ele, mesmo sem saber quem era, sentiam uma paz profunda. Algumas choravam, outras tremiam, outras sorriam sem motivo. Era como se a presença dele fosse uma janela aberta para o céu. Ele caminhava como quem atravessa dois mundos ao mesmo tempo. Por onde ele passava, surgia um perfume de rosas, suave, vivo, totalmente incompreensível com a sua aparência suja e cansada. E havia mais: seus olhos. Quem olhava nos olhos dele dizia sentir algo indescritível, como se Deus estivesse olhando através dele. Um jovem descreveu: "Quando ele me olhou, tudo dentro de mim se quebrou. Senti uma dor e depois uma paz que nunca senti antes." Esse tipo de coisa começou a acontecer com frequência. Benedito não pregava, não discursava, não dava conselhos. Ele apenas caminhava. E onde ele caminhava, as pessoas mudavam. Depois de anos peregrinando pela Europa, Benedito chegou a Roma. E foi ali
que ele viveu seus últimos dias e seus maiores milagres. Ele dormia no Coliseu, entre pedras quebradas e ventos frios, passava horas e horas diante do Santíssimo Sacramento, tão imóvel, tão recolhido, tão entregue, que testemunhas diziam: ele desaparecia, parece entrar em outro mundo. Padres, pobres, crianças e até cardeais pediam suas orações, não porque ele fazia milagres, mas porque sua presença era um milagre. No dia 16 de abril de 1783, Benedito estava fraco, pálido, quase desmaiando. Caminhou até a igreja de Santa Maria dos Montes. Sentou-se no último banco. Sorriu serenamente, como sempre fazia, e com a voz quase apagada disse: é hora de ir para casa. Fechou os olhos e partiu como quem adormece depois de um longo dia. E então algo ocorreu. Um perfume intenso tomou a igreja. Não era perfume comum, não era cheiro de flores humanas, era algo celestial. E mais, seu rosto, antes cansado, começou a brilhar com uma luz suave e misteriosa, sobrenatural. Roma inteira sentiu. Mesmo após horas e dias exposto, depois da sua morte, sem qualquer preservação moderna, o corpo de Benedito não escureceu, não ressecou, não exalou cheiro ruim. Pelo contrário, seu rosto parecia cada vez mais luminoso e o perfume celestial continuava. Padres registraram isso por escrito. À noite, quando a igreja deveria estar escura, fiéis relataram ver uma luz dourada saindo do corpo dele como brasa viva. Essa luz se movia, pulsava, preenchia o ambiente. Ninguém sabia explicar. Milagres começaram imediatamente. Um menino com febres altíssimas foi curado ao tocar o hábito dele. Uma mulher atormentada havia anos por ataques nervosos encontrou paz repentina aos pés de seu corpo. Um homem com a perna paralisada voltou a andar. Uma jovem que mal conseguia se mover saiu curada da igreja. Doentes que se aproximavam sentiam alívio imediato. Todos esses casos foram registrados por escrito. Durante a madrugada seguinte à sua morte, o sino da igreja tocou sozinho. Ninguém o puxou. Não havia vento, não havia movimento humano. As irmãs que estavam rezando naquele momento caíram de joelhos. Era como se o céu estivesse anunciando: um santo entrou na glória. Todos os dias, novos fiéis chegavam e todos relatavam o mesmo aroma intenso. Não importava a hora. 3 dias. 3 dias de perfume inexplicável, como se o céu quisesse deixar sua assinatura. A vida de São Benedito José Labré nos obriga a parar, respirar fundo e olhar para dentro. Ele não teve nada neste mundo, nada, mas teve Deus. E isso era tudo. No fundo, a vida dele nos diz: você não precisa ser visto pelo mundo, precisa ser visto por Deus. Você não precisa acumular coisas, precisa acumular amor. Você não precisa vencer, precisa se entregar. Você não precisa ser grande, precisa ser de Deus. E talvez, só talvez, Deus esteja te chamando para deixar algo para trás, para caminhar mais leve, mais suave, para voltar ao essencial, para viver com mais simplicidade, mais fé, mais amor, assim como Benedito caminhou. Então, se essa história tocou seu coração, se algo dentro de você foi movido, então caminhe conosco,
comente, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, claro, dê o seu like. Assim você ajuda o Alimentos da Fé a alcançar mais vidas, mais corações, mais almas sedentas de Deus. E se você ainda não é inscrito e o seu coração lhe pedir isso, inscreva-se no canal. Que São Benedito Labré interceda pela sua vida e que Deus abençoe você e toda a sua família. E até o nosso próximo vídeo.